Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Dr. Edson Urubatã e é um grande privilégio receber você aqui. Hoje nós iremos falar sobre os 7 pecados da memória. Mas Urubatã, mais memória? Sim, para você tornar o seu cérebro uma máquina, você precisa conhecê-lo. E hoje vamos dar mais um passo nesse universo de conhecimento que é o nosso cérebro, tá bom? Tão desconhecido para muitos, e mesmo aqueles que se debruçam a estudar sobre o cérebro percebem o quanto nós somos ignorantes a respeito dele. Vamos lá, o que seriam esses 7 pecados da memória, Urubatã? Calma, antes de eu falar sobre isso, vai lá, ativa o sininho, me segue no canal, dá aquele seu like que é muito importante para mim, tá? Compartilha essa informação caso você gostar e faz seu comentário ao final do vídeo. Gostou? Não gostou? Deixe seu comentário. É muito importante seu feedback, seja positivo ou não, ok? O que seriam os 7 pecados da memória, Urubatã? Bem, os 7 pecados da memória foi apresentado por Daniel Schacter em 1999 no seu artigo The Seven Sins of Memory. Em 2001, ele nos apresentou o livro, no Brasil, traduzido, os 7 pecados da memória, como eu falei no início do vídeo. Em 2019, ele nos apresentou uma nova edição do livro. Isso aqui já é uma capa mais nova, tá bom? De 2019, The Seven Sins of Memory, Daniel Schacter. Urubatã, quais são esses 7 pecados da memória? São pecados? Olha, apesar de ser um nome pejorativo, do Daniel fazer essa metáfora, fazer essa alusão aos 7 pecados capitais, na verdade, todas essas ferramentas, esses 7 pecados, o cérebro utiliza para nos proteger. Ora, Urubatã, como assim? Não estou entendendo. Para nos proteger, é verdade. Ao decorrer do vídeo, eu irei explicar melhor. Mas vamos lá, quais seriam esses 7 pecados, Urubatã? O primeiro é a transitoriedade ou fugacidade. O segundo seria o bloqueio. O terceiro, a distração. O quarto, o viés pessoal. Nós temos a atribuição errônea, a sugestibilidade e a persistência. Esses seriam os 7 pecados. Eu irei discorrer sobre todos os 7. Nesse vídeo, basicamente, eu irei falar sobre a transitoriedade, tá bom? E a fugacidade. Mas antes de nós entrarmos, vamos lembrar como se classifica a nossa memória no que se concerne ao tempo. É muito importante você relembrar isso comigo, tá bom? Os neurocientistas dizem que a memória se classifica de acordo com o tempo em memória de trabalho, em memória de curta duração e memória de longa duração. Mas, Urubatã, memória de trabalho é antes de curta. Mas eu trabalho, lembro de tudo do meu trabalho. Essa classificação realmente é bem confusa. Muitos de nós, leigos, se você, nunca leu um livro de biologia, nunca leu um livro de neurociência, nunca leu uma informação sobre o cérebro, isso chega a ser confuso. Então vamos lá, gente. Eles chamam de memória de trabalho, vamos aqui pro vídeo, entender que é memória de curtíssimo prazo. Memória que dura ali de 20 minutos a 1 hora. Memória de curto prazo seria de 1 hora às 6, memória de longo prazo de 6 para mais, talvez durando um tempo de 2, 3 dias, até 1 ano ou a vida inteira. Vamos estabelecer isso. Então tá bom, Urubatã, o que seria a memória de trabalho? A memória de trabalho seria aquela memória que você utiliza para você ir ao supermercado e fazer uma compra. Você lembra que você tem uma coisa para comprar, você vai lá, compra, você esquece. Às vezes, antes de você comprar, você já esquece, Você, não vou tomar nota de nada, chega lá, eu lembro. Aí chega, você volta em casa e fala, meu Deus, eu esqueci. Ai, Jesus, tenho que voltar lá novamente. Ou tenta fazer a comida, ou tenta resolver as coisas sem voltar na rua. Se for uma época de Natal, uma época de feriado, às vezes voltar ao comércio é bem complexo. Então, beleza. Isso seria a nossa memória de trabalho. Aquelas informações que você necessita para fazer aquela atividade, in the same time, aquela atividade rápida. Depois o cérebro deleta. A memória de curto prazo é como se fosse uma hierarquia. Essa memória de curto prazo é importante que você lembre, porque talvez o cérebro vai pegar essa memória e vai tentar dar ela um outro patamar e ela virar uma memória de longo prazo. Nós vamos ver. Vamos lá? O que seria essa memória de curto prazo? Essa memória de curto prazo, ela é super interessante para você estabelecer uma conversa, para que você continue aprendendo, por exemplo, observando esse vídeo, conectando a outras informações. Essa memória de curto prazo, ela serve para você fazer as atividades do dia a dia que exigem um período maior, de raciocínio. Inclusive a própria aprendizagem. Você vai fazer uma conta matemática, a professora te dá uma teoria. E é importante que você lembre essa teoria para que você aprenda o que vem subsequentemente. Ela cria uma metáfora para que você aprenda. E aí essa metáfora é importantíssima você entender essa historinha para que depois ela deposite em cima dessa metáfora, ou conecte essa metáfora ao assunto. Então memória de curto prazo serve para isso. Algumas memórias dessas de curto prazo,
elas se tornam memórias de longo prazo. Dependendo se essa memória for conectada, por exemplo, essa metáfora que a professora criou, ela for conectada com a memória que já existe em você, com coisas que o cérebro já entende que dão vantagem competitiva. Lembrando que o cérebro ele quer o quê? Sobreviver e ter prazer. Então, se essa informação faz o cérebro dar uma vantagem competitiva no que se concerne à sobrevivência ou prazer, faz ele evitar a dor, certamente ele vai ter propensão a reter essa informação. Mesmo que você tenha dificuldade de acessar a informação, você esqueceu a informação, não significa que ela está fora do seu cérebro, que ela está fora do seu corpo. Às vezes você esqueceu, é uma armadilha, mas às vezes depois de anos você consegue acessá-la. Você, nossa, lembrei daquela situação que eu tinha esquecido. E para falar dessa parte, eu vou falar da transitoriedade ou fugacidade, que é o primeiro pecado da memória. Ainda antes de nós entendermos a transitoriedade e a fugacidade, que é o esquecimento, vamos entender como acontece esse percurso. Digamos que uma memória entrou aqui no meu corpo, através dos meus ouvidos, através da minha visão, a minha leitura, eu vi um vídeo, vi um acontecimento, vi um fato, isso entrou. Ela vai percorrer todo um caminho do meu sistema periférico até chegar no meu sistema nervoso central. E ela vai percorrer um caminho, vamos imaginar a seguinte metáfora, tá? É a primeira vez que a informação está entrando no meu cérebro. Como é que vai acontecer, Urubatã? Igual você está entrando a primeira vez numa mata fechada. Imagine você na floresta amazônica. Então você está lá com o seu facão, muito difícil, você e seus amigos desbravando a floresta amazônica lá, uma parte que ninguém foi até hoje, e você está lá desbravando. Da segunda vez que você foi, já tem aquele mato arreado, seu amigo tem menos dificuldade. Então seu amigo vai percorrer já naquela trilha que você deixou. Da terceira vez que você for com o seu amigo, você já vai jogar umas pedras, da quarta vez você vai jogar um asfalto, na quinta você vai sinalizar, na décima você já botou já colocou uma nota, uma loja de conveniência, um posto de gasolina, um shopping center. E à medida que você vai trilhando, à medida que você vai experimentando contextualizar, à medida que você vai criando memórias episódicas, você vai criando ramificações, ruas que se conectam a essa estrada pavimentada, e você tem cada vez mais chance de percorrer o caminho entre a sua ação e a informação, o teu processo de evocação e a memória propriamente dita. Então, é muito importante que você revise os conteúdos, que você contextualize sobretudo, ok? Então vamos lá. A transitoriedade é um fenômeno muito importante, que é o esquecimento. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês sobre Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus foi o homem, o cientista que nos apresentou em 1885 a curva do esquecimento. Ele fez um experimento usando ele mesmo como cobaia e nos provou que nós, nas primeiras uma hora, nós esquecemos de 44% aproximadamente, e um dia a gente chega a esquecer praticamente 70% do conhecimento adquirido. E olha, gente, não é o que você ouviu no dia, é o que realmente você aprendeu. Você esquece 70%. O que você ouviu no dia chega a ser 80%, 90%. Mas Urubatã, a gente esquece tudo. Gente, imagine se nós não esquecêssemos das coisas, dos fatos. Existem pessoas que nasceram e lembram de tudo, desde o seu nascimento, desde lá, saiu da placenta lá, olhou pro médico e lembra até hoje. Urubatã, isso não é possível. Gente, saiu uma reportagem há 20 anos atrás, eles descobriram essa síndrome, a síndrome da supermemória, onde as pessoas lembram da primeira vez que ela andou até os dias de hoje. Elas lembram com precisão o que elas fizeram, por exemplo, há 78 dias atrás, a hora, o local, a cor das coisas. Ora, Urubatã, isso é uma grande vantagem competitiva. Queria eu ter uma supermemória. Não, gente, não diga isso. As pessoas também que tiveram o diagnóstico desse transtorno, o nome é transtorno, elas também, junto a reboque, elas têm depressão, crise de ansiedade e uma série de distúrbios mentais em razão de você não esquecer nada. Você não esquece os sabores, mas também não esquece as dores. É muito complexo. O cérebro, para te proteger, ele faz essa transitoriedade. Algumas coisas, gente, que a gente fala assim, o que o cérebro não usa, ele deleta. Não necessariamente. Ele coloca, às vezes, em algum lugar que é difícil acessar, você não tem ramificação porque você esquece de pavimentar, lembra? Aquela rua que você não usa, começa a crescer capim, daqui a pouco tem outra floresta lá, e você tem que fazer o percurso de novo. Mas aquela informação, às vezes, tá lá no seu cérebro. Não necessariamente ele descartou e jogou e desceu pelo ralo. Tá? Às vezes a gente usa conotativamente a palavra descartar, mas às vezes, muitas das vezes, um grande percentual das vezes, essa informação está aí, só tem dificuldade de acessá-la. Com relação à transitoriedade, é muito importante você entender e fazer no ambiente de sala de aula 4 protocolos que seriam preponderantes para utilizar. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, mas vamos relembrar. Para nós evitarmos o esquecimento, é importante a prática do exercício, a educação make, a mão na massa. Infelizmente, no Brasil, o make é robótica, né? Aqui nos Estados Unidos, tá? Educação make é levada a sério. Educação make é educação mão na massa, você aprender fazendo, tá? Make yourself, faça você mesmo. O americano, ele tem muito isso com ele. Então, muitos de nós brasileiros
não sei porquê, há uma interpretação de educação make ser apenas... a gente retroagiu, porque eu aprendi fazendo, colocando a mão na massa e agora, século XXI, a gente atribui educação make só à robótica. Não que robótica não seja make, tá bom? Mas parece que se você não estiver fazendo robótica, o pai até diz que não é make o colégio. Pasmem, eu não sei porquê, é uma questão cultural. Mas aqui na América, tá? A educação make é levada a sério e é importante. E muitos brasileiros também levam isso a sério. Sobretudo esse que vos fala. Colocar a mão na massa é preponderante para você reter e evitar a transitoriedade ou fugacidade. Outra coisa é contextualizar os assuntos, revisar e reforçar o conhecimento e, por fim, criar uma memória episódica. Esses são 4 aspectos que você pode, como professor ou como aluno autônomo, evitar a transitoriedade. Então agora que nós terminamos de falar de transitoriedade, chegou ao fim esse bloco. No próximo bloco nós iremos falar sobre bloqueio, sobre distração e sobre viés pessoal. E no terceiro bloco nós iremos finalizar falando de atribuição equivocada, sugestibilidade e persistência, ok? Não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar o seu comentário e antes de ir pro próximo vídeo, não esqueça, Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo.